Olá a todos vocês. Bom, gente, algumas pessoas me fizeram a pergunta se o nome Emanuel de Isaías e Mateus é o nome de Jesus. Bom, o Emanuel é Jesus. Se Isaías tinha em visão ali uma profecia concernente à pessoa de Jesus. Na verdade, não, tá? A definição etimológica, Immanuel, edições tem até uma inscrição de Qumran de Isaías, tá? Que traz também Immanuel, a mesma construção. Il significa Deus, e Manu seria conosco, tá? Tem outras formas também. Deringer faz uma menção com essa, Hornefeld também. Traz, essa profecia é uma promessa de libertação associada ao culto em Jerusalém e com a Guerra Santa, que se tornou um nome pessoal. Tá aqui as bibliografias concernente aos personagens e aos grandes estudiosos que afirmam isso. Bom, como fundo histórico capítulo 7 e 8 de Isaías, em 735 a.C., Acaz era o rei de Judá. O reino de Israel já era tributário à Síria, conforme 2 Reis 15, 19 e 20. Peca, rei de Israel, um usurpador corajoso e ambicioso, e Rezim, rei da Síria, formaram uma aliança, com o objetivo de organizar uma resistência contra a Síria, e segundo, forçar Acaz a cooperar nos desígnios deles contra o tirano. Acaz, considerado um rei fraco e apavorado, procura a ajuda de Tiglat-Pileser, rei da Síria, conforme 2 Reis 16:7. Isto ele, na verdade, fez uma fase posterior na guerra, conforme 2 Reis 6:9, 15 e 29. Tal curso envolveria a perda da independência nacional e o pagamento de um tributo pesado. Neste período de crise, Isaías, juntando os discípulos ao seu redor, conforme o capítulo 8, versículo 16, também aparece o nome de Emanuel, entregou uma mensagem ao rei. Essa mensagem de Isaías 7, Isaías 8. Isaías, em um esforço para aplacar o medo e prevenir a aliança fatal com a Síria, lhe oferece um sinal. Este método é especialmente característico deste profeta, conforme Isaías 7,12. O profeta repreende duramente o rei por falta de fé, em Isaías 7,13. Então, as pessoas pegam essa passagem de Isaías 7, aplicando ali uma profecia à pessoa de Jesus. Na verdade, o contexto de Isaías não tem como direcionar isso. Então, um contexto ali de medo do rei, uma questão de aliança, e o profeta traz como se fosse um sinal para poder precaver essa situação, tá? Aí você tem o sinal de Emanuel. Isaías prediz que uma noiva jovem conceberia um filho. O milagre da concepção virginal não é incluído, tá? Isso não tem como ser atestado. A hipótese de alguns críticos é que uma mulher do harém de Acaz se tornou mãe de Ezequias e que ele era o Emanuel do pensamento do profeta. Ezequias tinha pelo menos 9 anos de idade quando a profecia foi determinada, segundo Reis 16:2. Emanuel estava evidentemente no mesmo nível com Sear-Jazub, que é uma nomenclatura que existe ali em Isaías 7, com a incorporação de uma grande ideia para a qual Isaías relata novamente em 8:8. Bom, o quarto tópico, em sua relação para a esperança messiânica, Isaías está esperando a chegada de um cujo caráter e trabalho o intitulará aos grandes nomes, conforme está em 9:6. Nele deve morar toda a abundância de Deus, ele virá da raiz de Jessé. Agora, se Isaías tivesse pretendido a concepção virginal de Cristo em um futuro distante, o sinal de Emanuel não teria possuído nenhuma significação imediata, nem teria sido um presságio a Acaz. Bom, concernente a isso, para nós encerrarmos aqui, eu vou pegar aqui um contexto paralelo que existe. Nós temos aqui 3 passagens, Isaías 7,14, onde existe a profecia, Isaías 8,8, Mateus 1,21 e Mateus 1,23 e Mateus 1,21. Bom, se nós observarmos a profecia que fala acerca de virgem, todo mundo já sabe que ali dentro do texto hebraico não é virgem, é jovem. Então não pode ser praticado justamente lá no texto de Mateus. Em Isaías 8,8 nós temos aqui uma partícula interessante, ó Emanuel, uma interjeição, ou algum vocativo que alguns colocam. Então nós temos um vocativo que isso acaba denotando como se fosse uma pessoa, ou referindo-se a uma pessoa. Em Mateus 1,23, aí vem um probleminha. Qual o nome que teria que ser dado ao filho de José e Maria? É Emanuel ou é Jesus?
Bom, na perspectiva do escritor Mateus, ele coloca que o seu nome será Emanuel, apenas como cumprimento de uma profecia, porque no versículo antecedente 21, ele deixa bem claro que o nome dele teria que ser Jesus, e ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, ou Yeshua, como se fosse em aramaico, que é em aramaico, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então essa referência de Mateus é nada mais, nada menos do que uma ideologia própria dele, tá certo? Então o nome dele não é Emanuel, ele pega aquilo ali como que coloca como se fosse uma divinização, também não pode ser uma divinização. Caso fosse uma divinização, então esse personagem do Antigo Testamento também seria divino. Na verdade, está dizendo que Deus estaria com o povo de Israel para aplacar esse medo de Acaz, para que não houvesse nenhum problema futuro. Esse é o sentido dessa profecia. Então, Emanuel não tem nada a ver com Jesus do Novo Testamento, tá certo? Então, está aí mais um vídeo para vocês refletirem. Qualquer dúvida é só me perguntar. E aí fica uma questão para vocês pensarem e analisarem as informações, tá certo? Então, sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.